Bem-vindos à nossa aula de número 202. Vamos falar no último item, né? O item 9 do capítulo 21, que trata do trabalho e dos salários. O item 9, que trata do mercado de trabalho, que nós vimos aí a questão do salário de mercado ser maior do que o somatório do salário base, mais a diferença que você impõe, né, o ar que você impõe para poder mudar, mais os custos, obviamente, que se tem de deslocamento e de custo de vida e os custos sociais que se tem, né? Pois bem, este subitem trata do trabalho dos animais e dos escravos. Vamos aqui entender a ótica misesiana sobre esse respeito. O trabalho dos animais e dos escravos. Para os homens, veja como as coisas mudaram da década de 40, né, de 31 a 40, e da década de 50, de 41 a 50, quando Mises publica em 49, o Ação Humana, em inglês, ah, do século passado, a visão do homem comum na sociedade e algumas coisas que para nós talvez sejam muito diferentes hoje em dia. Então, para os homens, os animais são um fator material de produção. Pode ser que um dia uma mudança nos sentimentos morais induza as pessoas a tratarem os animais mais delicadamente. Olha que coisa interessante. Se não era um presságio de uma visão praxeológica daquilo que o Mises via no mundo. Entretanto, enquanto os animais não forem deixados em paz e em liberdade, os homens os considerarão como simples instrumentos de sua própria ação. A cooperação social só existe entre seres humanos, porque só eles são capazes de perceber o significado e as vantagens da divisão do trabalho e da cooperação pacífica. O homem subjuga o animal e o considera nos seus planos de ação como um objeto material. Ao domar, domesticar e treinar animais, o homem frequentemente manifesta certo apreço pelas peculiaridades psicológicas dessas criaturas. Interessa-se, por assim dizer, pela sua alma, mas mesmo assim, o abismo que separa o homem do animal continua sendo intransponível. A um animal não se pode proporcionar mais do que a satisfação de seus apetites por alimento e sexo, e uma proteção adequada contra danos que possam ser provocados pelo meio ambiente. Os animais são bestiais e não humanos, exatamente porque são como a lei de ferro dos salários imagina que os trabalhadores o sejam. Pela mesma razão que a civilização humana jamais teria surgido se os homens estivessem unicamente interessados em alimento e acasalamento. Também os animais jamais poderão contrair laços sociais ou participar da sociedade humana. Houve pessoas que consideraram os seus semelhantes como animais e assim os trataram. Usaram chicotes para obrigar escravos a remarem nas galés e a puxarem pesadas barcaças, como se fossem animais de tração. Entretanto, a experiência mostrou que os resultados desses métodos brutais são insatisfatórios. Mesmo as pessoas mais rudes e mais apáticas trabalham melhor por consentimento do que pelo medo do chicote. O homem primitivo não fazia distinção entre a propriedade que exercia sobre mulheres, crianças e escravos e a propriedade de gado e objetos inanimados. Isso é um dado histórico, isso é um fato histórico, gostemos ou não. Se fôssemos falar de conservadorismo,
teríamos dizer que mulheres, crianças, escravos, gado e objetos inanimados para o homem teriam o mesmo peso. Então eu vou deixar isso aqui como um fato histórico, me fala. Mas à medida que começa a querer que seus escravos prestem serviços diferentes dos que podem ser prestados por animais de carga e de tração, é obrigado a libertá-los da escravidão. O incentivo pelo medo vai sendo substituído pelo incentivo baseado no interesse pessoal. Começam a surgir entre o escravo e o senhor sentimentos humanos. Se já não são os grilhões e a vigilância que impedem o escravo de fugir, e se já não é obrigado a trabalhar pelo medo de ser açoitado, a relação entre o senhor e o escravo se transforma numa ligação social. Aqui é a prova de que Mises entendia que o homem moderno é um escravo, no sentido de que houve uma transformação social, que ele não precisa ser açoitado, basta ele querer se enquadrar na sociedade como tal. O escravo pode, especialmente se ainda tiver fresca a memória, a lembrança dos dias mais felizes em que era livre, lamentar seu infortúnio e ansiar pela libertação. Mas ele se adapta ao que parece ser um estado de coisas inevitável e se acomoda à própria sorte, de maneira a torná-la o mais suportável possível. Procura então satisfazer o seu senhor, executando com aplicação as tarefas que lhe são confiadas. O senhor, por seu lado, procura aumentar o zelo e a lealdade do escravo, tratando-o convenientemente. Desenvolve-se entre o lorde e o lacaio um tipo de relação que, inclusive, pode ser considerada como de amizade. Pode ser que os defensores da escravidão não estivessem inteiramente errados ao afirmar que muitos escravos estavam satisfeitos com a sua situação e não pretendiam mudá-la, assim como hoje muita gente está satisfeito em sobreviver dentro do sistema. São os mesmos tipos de escravo. Existem, possivelmente, indivíduos, grupos de indivíduos e mesmo povos inteiros ou raças que apreciem a proteção e a segurança proporcionadas pela servidão, que, insensíveis à humilhação e à mortificação, estejam satisfeitos em poder trocar uma moderada quantidade de trabalho pelo privilégio de usufruir das comodidades de uma casa abastada, que considerem a submissão dos caprichos e maus humores de um senhor apenas um mal menor, ou nem mesmo isso. Evidentemente, as penosas condições dos trabalhadores escravos nas grandes plantações e fazendas, nas minas, nas oficinas e nas galés eram muito diferentes das descrições idílicas da boa vida dos empregados domésticos, arrumadeiras, cozinheiras e babás, e das condições dos lavradores, vaqueiros, boiadeiros e pastores que trabalhavam nas pequenas fazendas, embora em condição servil. Nenhum apologista da escravidão teve o desplante de exaltar a sorte dos escravos romanos que viviam acorrentados e encarcerados nos ergástulos ou dos negros nas plantações americanas de cana e algodão. Margaret Mitchell, que na famosa novela de E o Vento Levou, Nova York, 1936, tem uma postura favorável ao sistema escravagista do sul dos Estados Unidos. Evita cautelosamente referências aos que trabalhavam nas plantações, preferindo fixar sua atenção aos empregados domésticos, que até mesmo para ela constituía uma elite entre os escravos. Ah, a abolição da escravatura e da servidão não deve ser atribuída nem aos ensinamentos dos teólogos e dos moralistas, nem à fraqueza ou à generosidade dos senhores, nem muito menos à generosidade de uma rainha Isabel ou de um Dom Pedro II.
que nunca resolveram usar tudo que tinham para comprar e abolir a escravidão, ressarcindo os senhores de escravos que, enquanto Estado, o permitiam ter escravos. Seria como se tudo que nós lêssemos até agora, lá no começo, de quando os animais são bestiais, mas quem sabe um dia não trataremos a vaca como um ser sagrado e nós tenhamos que obrigar todos os pecuaristas a mantê-las vivas sem poder vendê-las e sem poder matá-las e teremos que comer somente verduras até o ponto em que alguém vai escrever um texto igual Mises e dizer que um dia as verduras também serão consideradas de forma apreciativa e sentimental pelo ser humano e, portanto, não poderemos comer mais os vegetais, tentando ter que viver da luz do sol. É ridículo. Pois bem, continuando, resenha feita. Havia entre os pregadores religiosos e os professores de ética tanto os que defendiam eloquentemente a escravidão, como os que a ela se opunham. Vamos dar uma olhada aqui. Ver a propósito da doutrina americana pró-escravidão. Charles e Mary Bird, The Rise of American Civilization, 1944, volume 1, página da 703 a 710. E Marian, A History of American Political Theories, Nova York, 1924. Quero deixar bem claro que eu não sou um apologista nem defensor da escravatura no sentido da tomada de pessoas por raça ou por qualquer outra coisa. No entanto, em contratos bilaterais não coercitivos ou sob pena, sob apenamento de bandidos que entrem na sua casa e roubem algo seu, e não importa, mas ele roubou essa canetinha. Epa, mas essa canetinha aqui foi meu pai que me deu. Ela não tem valor pecuniário que expresse o seu valor para mim no mundo. Ele entrou na minha propriedade, roubou isso aqui, é meu escravo. Ponto. Nisso eu acredito. Agora, escravizar uma raça por ser uma raça, não. O que precisamos saber da escravatura no Brasil foi se o que aconteceu antes estava na matrícula cinquentenária do escravo, algo que foi um espólio de guerra, que foi uma tribo invadindo terra dos outros e que esses se defenderam e mantiveram eles como escravos, e que acharam mais vantajoso vender para os navios que iam exportá-los por alguma razão. Então, tudo isso tem que ser levado em conta de forma muito séria. Porque se a escravidão tinha que acabar, e tinha que acabar, porque no Brasil era permitido ter escravo, o que deveria ter sido feito é justamente a compra, o ressarcimento do bem privado aos escravagistas. E, obviamente, uma campanha de colocar essas pessoas no ostracismo se quisessem não topar a venda em dinheiro do Estado. E dinheiro bom, ouro, né? Mas é muito fácil bater palma para a princesa Isabel, óbvio, porque numa canetada muda-se tudo. Quem aceita isso, aceita que o Lula, numa canetada, mude tudo, mude sua propriedade privada, sua casa de 5 quartos, ou você tem 3 casas, para quê? Dá duas para os outros que precisam dela. O zelo e o cuidado com a propriedade privada tem que ser sempre um debate de primeiro momento, sem medo, com liberdade, para que a gente possa, de fato, não sermos os nossos censores pelo, ai meu Deus, esse assunto não se fala. O trabalho escravo desapareceu porque não pôde suportar a competição do trabalho livre. Sua inviabilidade econômica provocou o seu desaparecimento na economia de mercado. E aqui quero mais uma vez, estou falando isso em aula, vou mandar o link dessa aula para o Renato 38 Amoedo, porque ele deixou bem claro depois de coisa que não precisava de ter libertado, no sentido de que, em poucos anos, o livre mercado, a revolução industrial, o capitalismo
teria feito com que os senhores de escravos abandonassem efetivamente tal política escravagista e nem ressarcimento do governo eles teriam recebido, porque o trabalho escravo desaparece não porque não se pode suportar a competição do trabalho livre, é a sua inviabilidade econômica que provoca seu desaparecimento na economia de mercado. Agora, hipócritas, nós que, com os nossos iPhones, compramos do mercado chinês, que trabalha de 9 às 9, 6 horas por dia, e aí isso não pode não ser escravidão, mas também você não pode sair da China sem autorização do governo. Então, você pertence ao governo chinês, não é porque ele te dá um dia de descanso e noites de sono e comida no prato que você não é um escravo. Então, se a gente vê isso e finge que não é, na minha concepção, você é muito, mas muito pior do que um senhor de escravo do século XIX. Muito pior. Porque você é um hipócrita, além de ser um avalizador da escravidão. É melhor que você diga, não sou então mais isso daí, e sei que o Xi Jinping é dono de 1,6 bilhões de escravos que produzem meu iPhone muito bem feito, uma série de coisas que estão aqui, né? Sejamos, no mínimo, não hipócritas. Renatão, se eu falei alguma coisa que você desabone, está autorizado a me corrigir. O preço pago na compra de um escravo é determinado pelo benefício líquido. E volto a dizer, no mundo de Bitcoin, no mundo de uma moeda não regrada pelo Estado, a chance da escravidão voltar é grande. É grande no sentido não da escravidão como a gente conhecia, mas das pessoas que queiram ser tutoriadas por você, extremamente rico, que guardou Bitcoin. Eu vou dar um exemplo muito simples. Existe uma mulher que faz a faxina aqui 2 vezes por semana no apartamento. Essa mulher, ela, ela alugou um apartamento, não está conseguindo pagar, machucou o pé, e ela ganha por dia trabalhado. Vai ser despejada. A vida da mulher está um inferno. Meu coração me pediu para falar para minha esposa, poxa vida, eu tenho uma casinha aqui, um amigo aqui do Ilan vai fazer uma horta experimental para vender e dar uma razão de vida para uma série de pessoas, um trabalho benemerente muito legal. E tem uma casa lá que eu fiz, linda. Fiz para meu pai morar quando ele tinha os surtos dele de querer ir embora da casa dele. Eu falei, vou te fazer uma casinha aqui. Fiz 2 suítes, uma salinha, sala-cozinha conjugada, 2 suítes, né? Bonitas, grande, não é pequeno, gosto bonitinho, muito bonito. E eu falei, Fernanda, eu acho que podia oferecer essa casinha para ela, bota um valor pecuniário de aluguel de, sei lá, R$ 500, só para depois a Justiça Trabalhista não inventar nenhuma moda nas minhas costas, e a gente oferece para ela. Óbvio que foi diretamente dito não, Rodrigo, não. Muito arriscado, uma pessoa, depois de certo ponto, vai achar que isso é um dever seu. Isso já aconteceu com outro caso, que eu fiz a mesma coisa, então, quer dizer, não posso tirar a razão da Fernanda. Então, eu quero dizer para vocês que as relações, quando intervenidas pelo Estado, elas atrapalham. Porque ninguém pode negar que eu emprestar uma casa para uma pessoa por 3 meses apenas é pior do que eu não emprestar. Eu quero dizer isso por quê? Porque eu posso me arrepender daqui 3 meses e ter que tirá-la. Ou não. Mas a pessoa, quando sabe que vai ter uma justiça para ferrar o grande frente ao pequeno, você tem um problema. O grande jamais vai querer agir benemerentemente em favor do pequeno. Então, eu peço grandemente que vocês efetivamente pensem a esse respeito. Não existe benemerência de verdade, de coração, num Estado que é assistencialista e que cobra impostos. O preço pago na compra de um escravo é determinado pelo benefício líquido que se espera obter de seu emprego, não só como trabalhador, mas também como progenitor, quem vai fazer filho nas outras escravas. Da mesma forma que o preço pago por uma vaca é determinado pelo benefício líquido que se espera obter de sua
utilização. O proprietário de um escravo não ofere automaticamente uma renda específica. Para ele, não há exploração. No fato de o trabalho escravo não ser remunerado e no fato de o preço potencial de mercado dos serviços prestados ser possivelmente maior do que os custos de alimentá-lo, abrigá-lo, vigiá-lo e torcer para que ele não morra na semana seguinte. Quem compra um escravo por um determinado preço considera que obterá o ressarcimento de todos os custos, na medida em que sejam previsíveis. No preço pago estão compreendidas todas essas circunstâncias e levada na devida conta a preferência temporal. O proprietário quer utilize o escravo na sua própria casa, na sua atividade econômica, quer alugue os seus serviços para outra pessoa, não usufrui qualquer vantagem específica da existência da instituição da escravatura. Veja bem, vou ler novamente. O proprietário quer utilize o escravo na sua própria casa, na sua atividade econômica, quer alugue os serviços para outra pessoa, não usufrui qualquer vantagem específica da existência da instituição da escravatura. O ganho específico vai para o caçador de escravos, isto é, aquele que priva homens livres de sua liberdade, levando-os à escravidão, supondo o caso que eu já mencionei dos espólios de guerra, da invasão de propriedade privada, de crimes, ok? Mas, evidentemente, a lucratividade do caçador de escravos depende do nível de preços que os compradores estão dispostos a pagar para adquiri-los. Olha o livre mercado atuando, mas, evidentemente, a lucratividade do caçador de escravos depende do nível de preço que os compradores estão dispostos a pagar para adquiri-los. Oh, então é uma mercadoria, assim como o trabalho do assalariado é uma mercadoria, sempre estamos olhando com os olhos catalácticos. Se esse preço for menor do que os custos de operação e transporte inerentes a esse tipo de atividade, então ele está falando dos escravos negros vindo da África, que tinham os caçadores, tudo errado, ninguém pode atentar ao princípio da não agressão, está tudo errado esse princípio do caçador de escravos, mas é a explicação cataláctica da coisa. Se esse preço, né? Então vamos lá, mas é evidente a lucratividade do caçador de escravos depende do nível de preço que os compradores estão dispostos a pagar para adquiri-los. Se esse preço for menor do que os custos de operação e transporte inerentes a esse tipo de atividade, ela deixa de ser lucrativa e terá de ser interrompida. Ponto. Ora, jamais em tempo algum, em nenhum lugar, as iniciativas que utilizaram trabalho escravo puderam competir no mercado com as iniciativas que utilizaram trabalho livre. De fato, no sentido estricto sensu. Nós não podemos considerar estricto sensu esse desenho de escravidão do senhor de do caçador de escravos com o caso da China colocando leis de um estado totalitário como o senhor de escravos chicoteando seus concidadãos. Que façamos esse ponto de preâmbulo importante. A China dá ao Partido Comunista o direito de ter escravos, que são todos os chineses abaixo deles. Ah, mas tem os soldadinhos que tomam conta. E sim, esses são os capitães do mato. Ora, jamais em tempo algum, em nenhum lugar, as iniciativas que utilizaram o trabalho escravo puderam competir no mercado com as iniciativas que utilizaram o trabalho livre. O trabalho servil só pôde ser utilizado quando não teve de enfrentar a competição do trabalho livre. Correto? Se os homens forem tratados como gado, terão um desempenho do mesmo tipo que o do gado. Mas, sendo o homem menos forte que o boi ou o cavalo, e em relação ao rendimento a ser obtido, sendo mais caro alimentar e vigiar um escravo do que alimentar e vigiar o gado, resulta que, tratado como escravo, o homem rende menos do que o animal doméstico
por unidade de custo incorrido em alimento e vigilância. Cara, Mises é absurdamente incrível. Absurdamente incrível. Algo fora do padrão. Olha só o que ele acaba de afirmar catalaxicamente, né? Sendo o homem menos forte do que o boi ou o cavalo, e em relação ao rendimento a ser obtido, sendo mais caro alimentar e vigiar um escravo do que fazer um piquete e botar pasto para boi, porco, qualquer outra coisa, comer e vigiar esses animais, resulta que, tratado como escravo, o homem rende menos do que o animal doméstico por unidade de custo incorrido em alimento e vigilância. Um funcionário, mesmo que seja um escravo na concepção das liberdades mântricas dos socialistas, tomando conta de muito gado, atende melhor do que um escravo que tem que ser cuidado por outra pessoa para tomar conta desse gado. Consegue entender que são dois gastos? Por isso o capitalismo liberta. E a verdade também. Só fiquei triste hoje porque vi várias pessoas, inclusive o Van Hatten, falando que a liberdade de expressão é mais importante que a liberdade econômica, o que é uma mentira. Basta começar a ler as 6 lições, e tem segunda palestra sobre o socialismo, quando Mises discorre bravamente que a liberdade mais importante é a de mercado. Sem ela, todas as outras sucumbem. E dá o exemplo da tributação no papel, que não permitiria outros, senão o próprio Estado, a publicar um jornal. Lembre-se disso. Para se obter um trabalho servil, um desempenho humano, será necessário oferecer-lhe incentivos de natureza especificamente humana? Para se obter de um trabalhador servil um desempenho humano, será necessário oferecer incentivos de natureza especificamente humana. Se o empregador pretende obter produtos que, em quantidade e qualidade, excedam os obtidos debaixo do chicote, terá de interessar o trabalhador no rendimento do seu trabalho. Em vez de punir a preguiça e a negligência, deverá recompensar a diligência, o talento e o zelo. Quem deve mais estar preocupado hoje com androides, robôs androides? Os chineses, porque trabalhos manuais de força podem ser substituídos a qualquer momento. Ao invés de 6, os robôs podem trabalhar 24 e contínuo até pequenos intervalos de manutenção. Ou seja, você vai tirar o ser humano dos trabalhos físicos para colocá-los em recompensamento da diligência, do talento, do zelo, do conjunto, da engenharia, do engenhamento. Mas, por mais que se esforce, nunca obterá de um escravo, isto é, de um trabalhador que não ofere o valor total de mercado correspondente à sua contribuição, o valor N, o desempenho equivalente ao de um homem livre, isto é, um homem contratado no mercado de trabalho sem obstruções. Que fique bem claro, sem obstruções. Conforme vai se colocando obstruções, você vai tirando grande parte do seu salário real, salário líquido, salário bruto, está aqui. Então, está nesse capítulo. A diferença entre salário bruto e salário líquido. Se o governo te leva um monte, quando você vai no supermercado, você deixa mais um monte. E quando o seu patrimônio líquido anual não cresce, o pior que a escravidão é quando o seu patrimônio líquido diminui, é que o seu senhor de escravos é muito sacana. O seu senhor de escravos se chama governo. Os empresários e o seu patrão é somente o seu, na pior, da melhor e pior das hipóteses. Assim, vou falar para não falar que eu sou puxa-saco do capitalista, do empreendedor, do empresário.
Mas o empresário que também tem que deixar seus impostos e tentar viver, ele é, no máximo, o capitão do mato. No máximo. E eu ainda estou sendo muito pesado, rude com os empresários, no sentido de dizer que a sociedade hoje, dentro desse mundo moderno de moeda fiat, é nada mais, nada menos do que um escravo. O limite superior acima do qual é impossível aumentar a qualidade e a quantidade dos produtos e serviços prestados por trabalho, servil ou escravo, é muito inferior aos padrões alcançados pelo trabalho livre. Na produção de artigos de qualidade superior, uma empresa que utilizasse mão de obra aparentemente barata, representada por trabalhadores não livres, jamais poderia competir com empresas que utilizassem trabalhadores livres. As instituições sociais, em tempos passados, reservavam regiões inteiras ou setores da produção exclusivamente para emprego da mão de obra servil, protegendo-as da competição com os empresários que empregam trabalho livre. Deixa eu ler novamente que ficou meio sem. Né? As instituições sociais, em tempos passados, reservavam regiões inteiras ou setores da produção exclusivamente para emprego da mão de obra servil, protegendo-as da competição com os empresários que empregavam trabalho livre. A escravidão e a servidão tornavam-se assim características essenciais de um rígido sistema de castas que não podia ser eliminado nem modificado pelos indivíduos. Onde não existiam tais instituições protetoras, os próprios donos dos escravos adotaram medidas que pouco a pouco acabariam por fazer desaparecer por completo o sistema de trabalho servil. Não foram sentimentos humanitários e de clemência que induziram os insensíveis e impiedosos proprietários da antiga Roma a relaxarem os grilhões de seus escravos, mas o desejo de tirar o maior rendimento possível da sua propriedade. Abandonaram o sistema centralizado de exploração de suas vastas terras, os latifúndios, e transformaram os escravos em virtuais arrendatários que cultivavam suas glebas. Os meieiros, como aqui teve no Brasil, meu bisavô foi meieiro e comprou uma bela fazenda em Mirandópolis, por conta própria, pagando ao proprietário simplesmente um aluguel ou uma parte da colheita. Nas atividades de transformação e de comércio, os escravos se tornaram empresários e os seus encaixes, o peculium, constituíam quase uma propriedade legal. Os escravos foram alforriados em grandes números, porque livres prestavam ao seu antigo dono, o patronos, serviços que valiam mais do que os que se podiam esperar de um escravo. A alforria não era um favor e uma generosidade da parte do proprietário. Era como uma operação de crédito, uma compra da liberdade para pagamento em prestações. O alforriado ficava obrigado a prestar ao antigo dono, durante muitos anos, ou mesmo por toda a vida, determinados serviços ou pagamentos. O patronos tinha, além disso, direitos especiais de herança sobre os bens do antigo escravo, quando da sua morte. Quero fazer um paralelo sobre isso daqui. Versticote le décret de l'esclavage antique. Paris, eu detesto francês, porque eu não sei falar. Mas eu quero colocar aqui um ponto importante. O que fizeram os romanos, que tornou o feudalismo, né? Os meieiros, tal. Ora, você quer cultivar aqui na minha terra? Quero. Quero cultivar aqui na sua terra. Legal. Tudo que você produzir, metade é meu. Você não tem terra, eu te empresto metade da terra. Legal? Legal. Pô, melhor do que ser escravo. Joia. Você vai. Mas eu quero construir uma casinha para morar. Não, peraí, bicho. Terra minha é para cultivar, não é para fazer moradia. Quer fazer moradia? Então é o seguinte: eu deixo você fazer moradia. Você vai morar na minha terra. Você não vai ser dono. Vai morar na minha terra. Porque a verdade é, nós nos esquecemos do valor da propriedade privada, né? Você vai morar na minha terra, você vai construir sua casinha, só que tudo que você tiver de criação, porco, galinha, eu quero metade também. E como você tem sua esposa, quando você casar, você não tem sua esposa ainda, não. Quando você casar, a noite de núpcias dela, antes de você usar, ela é minha. Esse era o modelo.
livre negociação, ou cai na vala, vai para a rua e vai tentar viver como indigente. Era essa a negociação. O que mudou de lá para cá, efetivamente? Ora, imagina que eu sou um grande empreendedor, uma cidade pequena. Só tem o meu supermercado. E eu abro o meu supermercado e vendo para todo mundo. Todo mundo compra de mim. Assim como compra o sorvete do meu sócio, assim como compra. Eu sou sócio de todo mundo, ganho de todo mundo me deve. E me elegem prefeito, porque eu sou o cara mais empreendedor da região. E as pessoas trabalham. Tem pessoas que trabalham e não conseguem viver do ganho do seu trabalho. Deixam na quitanda, porque é muito longe para se comprar em qualquer outro lugar, porque é extremamente ermo, os produtos dos meus supermercados que são mais caros do que aquilo que ele ganha trabalhando na minha fazenda. Ele está livre, pode catar e sair andando pela rodovia 3.000 quilômetros até a próxima cidade, até o próximo vilarejo. Fique à vontade, ninguém é escravo, ninguém pertence a ninguém. O que você não pode é me pedir um empréstimo e depois querer fugir sem pagar. Isso você não pode. E aí, pessoal? O que mudou de lá para cá? Pare para pensar de verdade. Esse dono das terras é o Estado, que é sócio de todo mundo e que não deixa ninguém se enriquecer, apenas pagar os seus custos de produção para se manter vivo, a grande maioria das pessoas. Alguns crescem para tomar conta da sua sorveteria, do seu supermercado, mantendo todos na escravidão. Esse é o problema da intervenção estatal. A maioria das pessoas não consegue enxergar. E as que enxergam preferem fingir que não vê, por sua covardia. Com o desaparecimento do trabalho servil nas grandes explorações agrícolas e industriais, a escravidão deixou de ser um sistema de produção e tornou-se um privilégio político de uma casta aristocrática. Os suzeranos tinham direito a determinados tributos em mercadorias ou em dinheiro e a determinados serviços a serem prestados pelos seus vassalos. Além disso, os filhos de seus servos podiam prestar serviços durante um certo tempo, como empregados domésticos ou como integrantes da guarda pessoal. Olha de onde que o Estado me tira umas ideias do alistamento obrigatório. Mas os camponeses e artesãos desprivilegiados faziam funcionar suas fazendas e suas oficinas por sua própria conta e risco. O senhor só recebia uma parte do resultado depois de terminado o processo de produção. Mais tarde, a partir do século XVI, 1501 a 1600, novamente voltou-se a utilizar trabalho servil na agricultura e até mesmo na produção industrial em larga escala. Na América, a escravidão negra tornou-se o sistema padrão das plantações coloniais. Na Europa Oriental, no Nordeste da Alemanha, na Boêmia, Morávia e Silésia, na Polônia, nos países bálticos, na Rússia e também na Hungria e adjacências, a agricultura em larga escala se desenvolveu com base no trabalho servil não remunerado. Em ambos os casos, as instituições políticas protegiam esses sistemas da competição com empresas que contratavam trabalhadores livres. Escravidão branca, chinesa, amarela, negra, no sentido mais pejorativo da coisa, de buscar os caras lá. Horas. Em ambos os casos, as instituições políticas protegiam esses sistemas da competição com empresas que contratavam trabalhadores livres. Nas plantações coloniais, os altos custos de imigração e a falta de suficiente proteção legal e judicial ao indivíduo, diante do arbítrio das autoridades governamentais e da aristocracia rural, do agro, né? Impediriam o surgimento de um número suficiente de trabalhadores livres e o desenvolvimento de uma classe de agricultores independentes. E continuamos até hoje, de certa forma, via muitos subsídios ao agronegócio, consolidando tal escravidão em detrimento das pessoas que produzem sem esse mesmo subsídio de juros. Ah,
Na Europa Oriental, o sistema de castas tornava impossível o acesso de pessoas estranhas à produção agrícola. A agricultura em larga escala era reservada aos membros da nobreza. As pequenas propriedades eram reservadas aos servos não livres. As pequ... No entanto, aqui, no entanto, ninguém contestava o fato de que as iniciativas que empregavam trabalho escravo não seriam capazes de competir com as que empregavam trabalho livre. Neste particular, os autores do século XVIII e princípio do XIX, que escreveram sobre atividades agrícolas, eram tão unânimes quanto os escritores da antiga Roma que trataram de problemas rurais. Mas a abolição da escravatura e da servidão não chegava a ocorrer pelo livre jogo do sistema de mercado, uma vez que as instituições políticas impediam que as propriedades rurais dos nobres e as plantações coloniais se submetessem à soberania do mercado. A escravidão e a servidão foram abolidas pela ação política, ditada pelo espírito da tão injuriada ideologia do laissez-faire, laissez-passer. Hoje, a humanidade novamente se defronta com a tentativa de substituir o trabalho do homem livre, que vende sua capacidade de trabalho no mercado como uma mercadoria, pelo trabalho compulsório. Missão. Meu filho. E vejo liberais falando borracha. Libertários, né? Quem sabe, sabem o que é isso? Falando mais borracha ainda. Evidentemente, as pessoas pensam que existe uma diferença essencial entre as tarefas de que são incumbidos os camaradas numa comunidade socialista e as de que são incumbidos os escravos e os servos. Os escravos e os servos, dizem essas pessoas, mourejavam em benefício de um senhor que os explorava. No sistema socialista, continuam elas. O produto do trabalho vai para a sociedade da qual o trabalhador faz parte. De certo modo, o trabalhador trabalha para si mesmo. Feijoada, teto da senzala. Um bando de imbecil esse mundo, cara. Eu não sei. O que as pessoas que assim raciocinam não percebem é que, eu não estou falando de socialistas lá da União Soviética, não, tá? Estou falando de 99,9% da população. O que as pessoas que assim raciocinam não percebem é que identificar um camarada, ou todos os camaradas, com a entidade coletiva de que se apropria o produto do trabalho é simplesmente uma ilusão. Tem menos importância o fato de que os objetivos dos dirigentes não coincidem com os anseios e desejos dos vários camaradas. O mais importante é que a contribuição individual para a riqueza da entidade coletiva não é remunerada sob a forma de salários determinados pelo mercado. Um minutinho, de vez em quando, por mais que seja um Apple, para de vez em quando, né? Produzido lá naquela fazenda de escravos, cujo patrão é o senhor, como é que é? Xi Jinping, senhor Xi Jinping. Uma comunidade socialista não tem como efetuar o cálculo. Eu não sou hipócrita, tá? Preço bom, produto bom, estou comprando. Quero nem ficar sabendo de onde veio. Uma comunidade socialista não tem como efetuar o cálculo econômico. Não tem como determinar separadamente que parcela do total de bens produzidos corresponde aos diversos fatores complementares de produção. Como não pode apurar quanto a sociedade deve para a contribuição de cada indivíduo, não lhe é possível remunerar os trabalhadores segundo o valor de sua contribuição. Para distinguir trabalho livre de trabalho compulsório, não é necessário recorrer às sutilezas metafísicas quanto à essência da liberdade e da compulsão. Podemos denominar de trabalho livre o trabalho extrovertido, não gratificante em si mesmo, que um homem realiza para satisfazer direta ou indiretamente suas próprias necessidades, seja para satisfazê-las direta ou indiretamente, gastando o montante obtido com a venda de seu trabalho no mercado. Trabalho compulsório é o realizado sob pressão de outros incentivos. Se alguém não gostar dessa terminologia, porque o emprego de palavras do tipo liberdade e compulsão possam sugerir juízos de valor incompatíveis com o exame desapaixonado dos problemas em questão, podemos muito bem recorrer a outros termos. Mises é muito foda, cara.
Mises é muito, muito foda. Podemos substituir o termo trabalho livre pela expressão trabalho L e o termo trabalho compulsório por trabalho C. O problema crucial não pode ser afetado pelos termos adotados. O que importa é o seguinte: que tipo de incentivo pode estimular um homem a se submeter à desutilidade do trabalho, se a satisfação de seus desejos não depende, nem direta, nem em grau apreciável, indiretamente, da quantidade e qualidade da sua atuação? Esse grifo e sublinho, tá? E aí, respondam vocês? Suponhamos só para argumentar que muitos trabalhadores, talvez até mesmo a maior parte deles, resolvam espontaneamente esmerar-se para cumprir da melhor maneira possível as tarefas que lhes forem atribuídas por seus superiores. Não precisamos levar em conta o fato de que uma comunidade socialista se confrontaria com problemas insolúveis ao ter que determinar as tarefas que deveriam caber aos vários indivíduos. Nem precisamos chegar aí. Então, suponhamos só para argumentar que muitos trabalhadores, talvez até mesmo a maior parte deles, resolvam espontaneamente esmerar-se para cumprir da melhor maneira possível as tarefas que lhes forem atribuídas por seus superiores. Não vamos entrar em quem vai fazer beijar a mocinha bonita no cinema sendo ator e quem vai ter que limpar esgoto entrando até aqui de merda. Mas como lidar com os indolentes e os negligentes? Não há outro meio a não ser punindo-os. Mas isso não era o discurso do senhor de escravo? Ele não batia nos negros que eram obedientes e trabalhavam direitinho. Aliás, gostavam até de ser elogiados, dar mais uma porção de ração para eles. O problema era justamente os indolentes e os negligentes, aqueles que, como eu, preferem morrer lutando do que viver de joelhos. Eu não estou aqui como um não escravo, porque eu nasci dentro dessa senzala. Eu não estou aqui para abonar senhores de escravos, porque eu nasci dentro dessa senzala. E se eu me tornei um capitão do mato, como um negro que persegue, né, outros negros, no sentido metafórico que eu coloquei, não é o caso agora, né? Não estou mais como empresário, ah, não se trata de uma escolha, se trata de uma escolha utilitarista. Agora, o que não pode acontecer é, por conta de falsos utilitarismos, se entrar em governos e esquecer porque se luta. Porque isso eu nunca escolhi, eu nunca me esqueci. E as escolhas que eu fiz enquanto empresários me foram muito caras, porque eu nunca baixei a guarda para agradar qualquer grupo de empresários do Noroeste, de São Paulo, Paraná, para defender Dória, para defender falta de liberdade. Muito pelo contrário. Quem me conhece e vive comigo há muito tempo, dentro do Ilan, sabe quão caro eu paguei. Não, mas como lidar com os indolentes e com os negligentes? Não há outro meio a não ser punindo-os na base do chicote. Os seus superiores devem estar investidos da autoridade para constatar a falta, julgá-la segundo as razões subjetivas e impor o correspondente castigo. Um vínculo hegemônico substitui o vínculo contratual. O trabalhador fica sujeito ao poder discricionário de seus superiores e está pessoalmente subordinado ao poder disciplinatório de seu chefe. E aqui qual a diferença do senhor de escravo, da sociedade socialista e do mundo em que vivemos? Na economia de mercado, no mundo em que vivemos, no sentido não no sentido do capitalismo, no sentido de Estado intervencionista que rouba as riquezas sem que você perceba que você é escravo e que, quando ameaçado, tem um Supremo Tribunal Federal que pune uma senhora que reivindica um 8 de janeiro
e libera um traficante, um traficante nem é criminoso, mas um estuprador, um assassino, horas. Você ameaçou a excelência, senhor de escravos, Alexandre de Moraes? Pois bem, não importa se você é um preto velho que só fala o que é certo, vou te jogar na prisão. Na economia de mercado, o trabalhador vende os seus serviços da mesma maneira que outras pessoas vendem suas mercadorias. O empregador não é o senhor do empregado, é simplesmente um comprador que compra os serviços de que precisa ao preço de mercado. Mas esse cara aqui, que é eu e você, somos eu e você, ele é bem pior do que qualquer ser humano sozinho, viu? É evidente que, porque a gente compra coisa da China, vira a cara, e não importa se o cara está se matando lá. É evidente que, como ocorre com qualquer comprador, o empregador pode ter seus caprichos, mas se agir arbitrariamente ao contratar e dispensar seus empregados, terá de arcar com as consequências. Um empregador ou um empregado encarregado da direção de um departamento de uma empresa pode agir com parcialidade ao contratar trabalhadores, despedi-los arbitrariamente ou reduzir os seus salários abaixo do valor de mercado. Mas, ao agir dessa maneira, estará comprometendo a rentabilidade de sua empresa e sua posição no sistema econômico. Na economia de mercado, tais caprichos acarretam o seu próprio castigo. Na economia de mercado, tais caprichos acarretam o seu próprio castigo. A única proteção real e efetiva do assalariado na economia de mercado é a proporcionada pelo jogo dos fatores que afetam a formação dos preços. O mercado torna o trabalhador independente da vontade arbitrária do empregador e de seus auxiliares. Os trabalhadores ficam sujeitos exclusivamente à soberania do consumidor, a qual também estão sujeitos os seus empregadores. Ao comprar ou abster-se de comprar, os consumidores determinam os preços dos produtos e o emprego dos fatores de produção. Desta forma, determinam também o preço de mercado de cada tipo de trabalho. O que faz do trabalhador um homem livre é precisamente o fato de um empregador, submetido à pressão da estrutura de preços do mercado, considerar o trabalho como uma mercadoria, um instrumento para obtenção de lucros. Para o empregador, o empregado é meramente um homem que, por consideração de ordem pecuniária, o ajuda a ganhar dinheiro. O empregador paga por serviços prestados e o empregado os executa para ganhar salários. Na relação entre empregador e empregado não existe favor ou desfavor. O homem contratado não deve gratidão ao empregador, deve determinada quantidade de trabalho de determinado tipo e qualidade. E não levar atestado, faltar, ficar doente. Nem ficar doente. Mas ficar doente não é culpa dele. Opa, mas pera lá. Se ficar doente não é culpa do empregado frente ao empregador, por que o é na base contratual o comprador com o dono de uma empresa que tem seus empresários que ficaram doentes e não puderam cumprir um prazo de contrato? É por isso que na economia de mercado, o empregador não tem necessidade de punir o empregado. Todos os sistemas de produção que dispensam o funcionamento do mercado precisam dotar os dirigentes do poder de acicatar o trabalhador preguiçoso, a fim de que este se torne mais aplicado e mais zeloso. Todos os sistemas de produção que dispensam o funcionamento do mercado precisam dotar os dirigentes do poder de acicatar o trabalhador preguiçoso, a fim de que este se torne mais aplicado e mais zeloso. Como o encarceramento retira o trabalhador de seu local de trabalho, ou pelo menos reduz consideravelmente o valor de sua contribuição, o castigo corporal foi sempre a maneira clássica de forçar os escravos, os servos, ao trabalho. Com a abolição do trabalho servil, o chicote perdeu a sua utilidade, e não para o Xandão. A chicotada ficou sendo o símbolo da escravidão. Os membros de uma sociedade de mercado consideram o castigo corporal tão desumano e humilhante que também o aboliram nas escolas, no Código Penal e na disciplina militar. Ai, Mises. Quem acredita, seu coração te pega. Quem acredita que uma comunidade socialista poderia prescindir da compulsão e da coerção contra o trabalhador indolente, porque todos espontaneamente cumpririam suas tarefas, está sendo vítima das mesmas ilusões inerentes à doutrina do anarquismo. Iuhu!
Bom, 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 bom. É isso aí. Nós terminamos por aqui. Somente para dizer aqui o seguinte: quando o Mises coloca isso, e aí eu convido quem não assistiu ainda a aula do capítulo 8 item 2, né? E também depois no capítulo 15 item 6 que trata da liberdade. Convido, isso mesmo, capítulo 15 o mercado, item 6 a liberdade. Convido a assistir essas aulas, porque se explica a questão do anarcocapitalismo, do libertarianismo e da sua inconsequência, né? Justamente por não ver o óbvio. Sempre vão existir os preguiçosos, indolentes e os espertalhões, ok? Bom, vocês viram que essa aula é uma aula que me comove por uma questão muito simples. Eu não minto para vocês quando digo que eu nasci nessa senzala. Eu me sinto um escravo dentro dessa senzala. E me dói muito. Não comprado chinês, trabalha 9 horas por dia, todos os dias, por 6 dias, e só descansa um. Ele só é um escravo que caiu na mão de um senhorio muito ruim. Mas somos todos escravos, enquanto não voltarmos a ter a moeda mercadoria, enquanto estivermos com moeda fiat, enquanto o patrimônio líquido do trabalhador for corroído ano após ano, não só pelo prêmio compensatório do Estado, ou seja, a desvalorização da moeda, a inflação, o aumento de preços, inflação, aumento de moeda, não só por isso, mas por conta de que patrimonialmente a pessoa não consegue entender, por falta de conhecimento e cognição, que aquele carrinho que ela comprou, ano após ano, perde valor. Ano após ano, o que ela se dizia ter ficado rica em determinado período, porque comprou um carro, e ela não sabe que tantos impostos embutidos em se manter isso, esse luxo, te levam a ficar mais pobre ano após ano, é até o ponto de que você se torna mais pobre do que um ano antes de que você comprou seu carro. A pior escravidão é aquela que se compraz com a ignorância de se sentir privilegiado, de ter a feijoada aos domingos e um teto para proteger da chuva na senzala. Libertas alto mors, liberdade ou morte.